Antes de orarmos, vamos aquietar o coração e ouvir a palavra de Deus. Você pode estar cercado pela Bíblia, conhecer a linguagem cristã correta e ainda assim permanecer no mesmo lugar por anos, porque continua adiando uma coisa que Deus tem pedido repetidamente: obediência. Obedecer não é fazer o que parece certo aos seus próprios olhos, mas escolher a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E o lugar mais claro para conhecer a vontade de Deus é a sua palavra. Muitas pessoas pensam que a obediência começa apenas em momentos extraordinários, como se Deus precisasse dar uma nova direção a cada passo. Mas a Escritura já está cheia de orientações claras para a vida diária. Obedecer não é esperar algo novo, é levar a sério aquilo que Deus já falou. Por isso, fé e obediência não podem ser separadas. É preciso fé para obedecer, porque Deus nem sempre explica todos os detalhes antes de nos chamar para agir. Muitas vezes, Ele revela apenas um passo de cada vez, para que nossa confiança cresça. Quando exigimos um mapa completo antes de obedecer, acabamos atrasando o crescimento que Deus deseja produzir em nós. Deus não nos chama apenas para ouvir a verdade, mas para viver a verdade. Conhecimento sem obediência gera estagnação, mas obediência, mesmo em pequenos passos, gera transformação. Se essa palavra está falando com você agora, escreva nos comentários: eu escolho obedecer. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam essa mensagem e continue conosco nesta jornada de oração. A obediência nunca é separada da fé, porque Deus raramente mostra todo o caminho antes de pedir que você dê o primeiro passo. Ele constrói confiança no processo. Muitas vezes, queremos clareza total antes de agir, mas Deus trabalha de forma diferente. Ele revela apenas o próximo passo para que o coração aprenda a depender dele. Quando você exige todas as respostas antes de obedecer, pode acabar paralisado. O crescimento espiritual acontece quando você decide confiar no caráter de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. Fé não significa ausência de perguntas. Fé significa honrar a sabedoria de Deus acima do seu próprio entendimento. A Bíblia nos mostra isso claramente na vida de Abraão. Em Gênesis 22, Deus pediu algo extremamente difícil, sem dar explicações longas. Abraão recebeu uma ordem e escolheu obedecer. Ele confiou que Deus continuava sendo bom, mesmo quando o pedido parecia pesado. Por isso, Hebreus 11:8 diz que foi pela fé que Abraão obedeceu. Deus ainda trabalha dessa forma hoje. Ele não pede obediência para confundir você, mas para formar um coração firme. Cada passo de obediência fortalece sua fé, e cada ato de fé aprofunda sua obediência. Se hoje Deus está te pedindo um passo que você ainda não entende completamente, escolha confiar. Se essa palavra está falando com você agora, escreva "eu confio e obedeço" nos comentários, curta este vídeo para alcançar mais vidas e continue conosco nesta série de oração e crescimento espiritual. Muitas pessoas conhecem a verdade, concordam com a verdade, mas não experimentam o poder da verdade porque não colocam a palavra em prática. Deus nunca chamou seus filhos apenas para ouvir, mas para viver aquilo que Ele falou. É por isso que Tiago 1:22 nos alerta: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Ouvir sem obedecer cria uma falsa sensação de crescimento espiritual. Você se acostuma com a linguagem da fé, mas o coração permanece no mesmo lugar. Obedecer é o que transforma conhecimento em vida, fé em ação, palavra em fruto. Deus não está à procura de perfeição, mas de disposição. Ele honra corações que levam sua palavra a sério, mesmo quando isso exige renúncia, mudança de atitude ou decisões difíceis. Às vezes, obedecer significa perdoar quando a carne quer guardar mágoa. Outras vezes, significa dizer não à tentação quando ninguém está olhando. Também significa ser cuidadoso com aquilo que você permite entrar no seu coração, porque tudo que você alimenta cresce. A obediência revela quem realmente governa a sua vida. Quando você escolhe obedecer à palavra, você declara que Deus tem autoridade sobre suas escolhas. Isso não limita você, isso protege você. Se hoje o Espírito Santo está te lembrando de algo que você já ouviu, mas ainda não colocou em prática, não ignore esse chamado. Comece com o que você já sabe. Se essa palavra falou com você, escreva "vou praticar a palavra" nos comentários, curta este vídeo e continue conosco nesse caminho de crescimento espiritual.
A obediência não se limita às grandes decisões da vida. Ela também se manifesta na forma como você lida com suas emoções. Deus nos chama a confiar em Ele mesmo quando o medo, a ansiedade e a preocupação tentam assumir o controle do coração. A palavra é clara quando diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso não significa que você nunca sentirá medo, mas significa que, quando o medo surge, você escolhe obedecer trazendo tudo a Deus em oração. A obediência, nesse caso, é escolher orar quando a ansiedade tenta dominar seus pensamentos. Deus não pede que você suprima suas emoções, mas que você não seja governado por elas. Quando você escolhe a oração e a gratidão no lugar da preocupação, você está declarando confiança. Está dizendo, Senhor, eu não controlo tudo, mas confio que Tu estás no controle. Orar sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses 5:17, é voltar o coração para Deus repetidas vezes ao longo do dia. Mesmo orações curtas, feitas em meio à rotina, são atos de obediência que fortalecem a fé e trazem paz. Se hoje você tem permitido que a ansiedade conduza suas decisões, Deus te chama a entregar esse peso. Escolha obedecer confiando em Ele com suas emoções. Se essa palavra falou com você, escreva "Entrego minhas preocupações a Deus" nos comentários, curta este vídeo e permaneça conosco nessa caminhada de fé. Obedecer a Deus nem sempre significa escolher o caminho mais confortável. Muitas vezes, o caminho da obediência confronta nossos impulsos, nosso orgulho e o desejo de reagir segundo a carne. Jesus deixou isso claro quando ensinou que não devemos responder ao mal com vingança, mas confiar a justiça ao Senhor. Em Mateus 5:39, Jesus nos chama a abrir mão da retaliação. Isso não é fraqueza, é força espiritual. É decidir não permitir que o ódio, a raiva ou a amargura governem o coração. Obediência, nesse contexto, é manter o coração livre, mesmo quando a situação parece injusta. Deus não nos chama para viver presos ao passado ou dominados por ressentimentos. Ele sabe que a amargura nos paralisa espiritualmente. Quando você escolhe obedecer, entregando a justiça a Deus, você protege sua própria alma. Você pode não controlar o que fizeram com você, mas pode escolher como responder. O caminho mais fácil é reagir, ferir de volta, guardar mágoa. O caminho de Deus é mais alto, mais difícil para a carne, mas sempre mais seguro para o espírito. Quando você escolhe esse caminho, Deus trabalha em seu favor, mesmo que no momento não pareça. Se hoje você sente que está lutando para obedecer nessa área, não ignore esse chamado. Escolha confiar que Deus vê, Deus sabe e Deus age no tempo certo. Se essa palavra falou com você, escreva "Eu escolho o caminho de Deus" nos comentários, curta este vídeo e continue conosco nessa jornada de transformação. A Bíblia nos mostra que a obediência nunca passa despercebida por Deus. Quando Abraão escolheu obedecer, mesmo sem entender tudo, Deus respondeu com promessa. Em Gênesis 22, depois do ato de fé, o Senhor declarou que certamente o abençoaria. A obediência não tornou Abraão perfeito, mas revelou que sua fé era real. Por outro lado, a palavra também nos alerta que a desobediência traz consequências. Provérbios 14:12 nos lembra que existe um caminho que parece certo aos nossos olhos, mas no final conduz à dor. Nem tudo que parece confortável no momento produz vida no longo prazo. Deus nos chama a confiar mais em Ele do que em nossos próprios sentimentos. A obediência é proteção. Ela nos guarda de escolhas que poderiam gerar arrependimento, feridas profundas e distanciamento espiritual. Quando Deus diz não, Ele não está tirando algo de você, está livrando você de algo que poderia te ferir. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão difícil. Um caminho parece mais fácil, mais rápido, mais atraente. O outro exige fé, renúncia e confiança. Deus te convida a escolher o caminho que conduz à vida. Se essa palavra está tocando seu coração, escreva "Eu escolho obedecer a Deus" nos comentários, curta este vídeo e continue conosco nessa caminhada de fé e transformação. Se em algum momento você percebe que se afastou da vontade de Deus, a palavra deixa algo muito claro: não permaneça preso à culpa. Deus não chama você para viver em vergonha, Ele chama você para voltar.
Em 1 João 1,19 está escrito que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O inimigo usa a culpa para te afastar. Deus usa o arrependimento para te restaurar. Culpa paralisa, arrependimento liberta. Quando você reconhece que errou e se volta para o Senhor com sinceridade, Ele não te rejeita, Ele te recebe, cura e fortalece. Voltar para Deus não significa que você falhou para sempre. Significa que você entendeu que precisa dele mais do que nunca. O Pai honra corações quebrantados, não corações perfeitos. Ele restaura aqueles que escolhem a humildade ao invés do orgulho. Talvez você tenha adiado decisões importantes, ignorado alertas do Espírito Santo ou seguido seus próprios desejos por um tempo. Hoje Deus te chama de volta, não com acusação, mas com amor. Ele ainda tem planos, direção e graça disponíveis para você. Se essa palavra fala com você, escreva: Senhor, eu volto para ti nos comentários, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Cada passo de retorno é um passo mais perto da vida que Deus preparou para você. Existem momentos em que Deus pede obediência sem entregar todas as explicações. E é justamente aí que a fé é provada. Obedecer quando tudo faz sentido é fácil. O desafio real é obedecer quando o caminho ainda parece incompleto aos nossos olhos. A palavra nos ensina que Deus guia passo a passo. Ele raramente mostra o mapa inteiro, porque deseja formar confiança em nosso coração. Se Ele revelasse tudo de uma vez, dependeríamos mais da informação do que do relacionamento. Por isso, muitas vezes, Ele pede apenas o próximo passo. Obediência não é a ausência de perguntas. É a decisão de confiar mesmo com perguntas. É dizer: Senhor, eu não entendo completamente, mas eu confio no teu caráter. Quando escolhemos obedecer dessa forma, crescemos espiritualmente e amadurecemos na fé. Muitos atrasam o agir de Deus porque querem certeza total antes de agir. Mas a palavra nos lembra que o justo viverá pela fé. A fé se move, mesmo quando a visão ainda é limitada. Cada passo de obediência abre espaço para Deus agir de forma mais profunda. Se hoje Deus está te pedindo algo simples, mas difícil, perdoar, esperar, abandonar um hábito, confiar, não agir. A obediência de hoje prepara o terreno para a bênção de amanhã. Se essa mensagem falou com você, escreva "Eu confio, Senhor" nos comentários, curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar crescendo na fé conosco todos os dias. A palavra de Deus é clara ao nos alertar que toda escolha gera um caminho. Quando escolhemos ouvir a voz do Senhor, caminhamos em direção à vida. Quando ignoramos sua direção, mesmo sem perceber, entramos em caminhos que produzem dor, confusão e arrependimento. Provérbios 14,12 nos lembra que existe um caminho que parece certo aos nossos próprios olhos, mas o fim dele leva à destruição. Muitas vezes, o erro não começa com rebeldia aberta, mas com pequenas concessões, desculpas silenciosas e decisões baseadas apenas no sentimento do momento. Deus não nos chama à obediência para nos limitar, mas para nos proteger. Ele vê o fim desde o começo. O que hoje parece confortável pode se tornar pesado amanhã. Por isso, confiar em Deus é mais seguro do que confiar nas próprias emoções. A desobediência cobra um preço, mas a obediência libera a paz. Mesmo quando obedecer dói no início, o fruto que vem depois é cura, direção e descanso para a alma. Deus nunca pede algo para nos prejudicar. Ele pede porque ama. Se você reconhece que precisa realinhar suas escolhas com a vontade de Deus, saiba que ainda há tempo. Hoje é dia de mudança, de retorno e de decisão. Deus honra quem escolhe o caminho da vida. Se essa palavra te despertou, escreva "Eu escolho obedecer" nos comentários, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa direção hoje. Obedecer a Deus não é um evento isolado, é uma decisão diária. Todos os dias somos convidados a escolher entre nossa vontade e a vontade do Pai. E quanto mais escolhemos obedecer, mais sensível nosso coração se torna à voz do Espírito Santo. Deus não espera perfeição, Ele espera disposição. Ele sabe que somos frágeis, mas se alegra quando vê um coração disposto a aprender, crescer e se alinhar à sua palavra. A maturidade espiritual não nasce da ausência de lutas,
mas da constância em buscar a Deus mesmo em meio a elas. Quando você decide obedecer, sua vida se torna um testemunho silencioso. As pessoas podem não ouvir suas palavras, mas verão suas escolhas. A obediência constrói caráter, fortalece a fé e prepara você para carregar aquilo que Deus deseja confiar em suas mãos. Hoje, renove seu compromisso com o Senhor. Comece com o que você já sabe. Obedeça no secreto, nas pequenas decisões, nos pensamentos e nas atitudes. Deus honra quem o honra. Que o Espírito Santo te fortaleça todos os dias, te conduza em sabedoria e te lembre que o Pai é bom, fiel e presente em cada passo do caminho. Ele não te abandona enquanto você aprende a obedecer. Dedo indicador apontando para a direita se essa oração edificou sua vida. Escreva amém nos comentários, inscreva-se no canal para receber orações diárias e compartilhe este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus.